Vamos orar. Oh Deus, Deus bendito. Um dia Moisés, Senhor Pai, pediu para ver a tua glória, e tu disseste que ele não podia, que homem nenhum podia ver a tua glória, Senhor Pai, e viver. Oh Deus, quando cada fim de trabalho no tabernáculo, no fim do dia, Arão abençoava o povo, Senhor Deus, aquele era um grande mistério, era uma alegria, era um gozo e um mistério para eles. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, porque, Senhor Pai, eles não podiam compreender como tu poderias mostrar a tua face a eles, se, Senhor Pai, homem nenhum poderia contemplar a ti e viver. Eles não podiam viajar, Senhor Pai, milhares de anos até o Calvário, onde, Senhor Pai, finalmente, depois de andar por algumas décadas neste mundo, o teu próprio Filho, o Deus eterno, andando entre nós, fez finalmente a propiciação pelo seu sangue, Senhor Pai, pelos nossos pecados. E agora, Senhor Pai, nós podemos finalmente ver, Senhor Pai, a tua glória, aquilo que Moisés pediu, Senhor Pai, podemos ver a tua glória na face de Cristo. E Paulo disse naquela visão parcial, Senhor Pai, da visão da sua glória que Moisés teve, mesmo sem poder contemplar como podemos, o rosto de Moisés brilhou, Senhor Pai, muito mais agora. Que nós não sejamos como os homens no dia de Paulo, que ele disse que tinha um véu em seu rosto e ainda não viam, Senhor Pai, a glória de Cristo. Que nós possamos ser, Senhor Pai, ó Deus, estar entre aqueles que João disse, o verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que nós possamos nos deleitar na graça e então, Senhor Pai, amarmos a verdade. Que ninguém, Senhor Pai, possa achar que a graça possa ser desassociada da verdade, porque teu Filho amado não é só cheio de graça, é cheio de graça e verdade. E não podemos ter parte, Senhor Pai, ó Deus, de uma pessoa, ou temos a pessoa ou não, ou teu Filho, Senhor Pai, é um conosco, e então nós vemos sua glória cheio de graça e de verdade, ou não estamos experimentando, ó Deus, a graça e estamos nos auto-enganando. Que nós possamos realmente, Senhor Pai, pelo poder do teu Espírito, ver mais desta glória, ansiar ainda por mais, e isso moldar nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Hoje, começando, eu estava falando sobre João 14, né, verso 2, Jesus dizendo que ele ia preparar um lugar para nós e que voltaria, e então onde ele estivesse nós estaríamos com ele. E eu disse que se ele vai preparar um lugar, é suficiente para nós, sem precisarmos fazer muitas perguntas, de sabermos que será muito além do que podemos imaginar ou pensar. Mas a maravilha é essa segunda parte, sem qual céu não existe, não é? Eu estarei convosco todos os dias, para sempre. Hoje eu queria ler as últimas palavras do homem mais importante que viveu depois do nosso Senhor neste mundo, que é o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo 4:8, nós estamos ouvindo suas últimas palavras. É bom ouvir as últimas palavras de um homem, né? Ontem eu estava lendo o Salmo que é dito, essas são as últimas palavras do rei Davi, seu último salmo, sua última oração. E quando você vai lendo, a última coisa que Davi fala é que toda a terra, Senhor, seja cheia da sua glória. Não é maravilhoso? Um homem, quando está morrendo, em vez de estar pensando em mil coisas, nele mesmo, em sua família, em como as coisas vão ficar, ele está pensando na glória de Deus. Oh Deus, eu estou saindo da terra, mas o meu desejo para esta terra, Davi está orando, é que ela seja cheia da tua glória. Ela pode esquecer Davi, mas que ela seja cheia da sua glória, Deus. Aqui são as últimas palavras de Paulo, e ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então essas últimas palavras aqui, você pode se apegar a cada parte dela, e cada parte dela é tão profunda que você pode gastar muito da sua vida, dos anos que você tem pensando a respeito disso. Eu temo que a fraqueza no viver nesse mundo é que a força que nós precisamos vem do fato de que nós temos muito da terra e pouco do céu. E Paulo, no final aqui, fala algo, quem dera nós pudéssemos falar sobre todo esse verso, né? Nós queremos nos firmar nas últimas palavras do verso, e mesmo assim podemos apenas passar de maneira superficial sobre tudo que isso envolve. Qual é o objetivo desse culto? Qual é o objetivo de todos os meios que Deus nos deu? Um dos objetivos finais é esse: é você amar a vinda de Cristo. Você vê que ele diz, e não somente a mim, não é? Ele está dizendo, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Você sabe que o que ele falou antes são palavras famosas também: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, não é? E desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E aí de repente ele diz, e não somente a mim. E aí ele faz uma declaração incrível: mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então nós sempre somos inspirados em parte pelas orações bíblicas. Você vê que ao contrário das pessoas que querem falar sobre espiritualidade, que quase sempre tem a ver com alguma coisa de ascetismo, de coisas que os homens podem valorizar, a maioria das orações na Bíblia não são muito grandes, não é? Mas elas são tão profundas, não é? E, por exemplo, João acaba o Apocalipse com uma oração. Depois que ele fala tudo sobre Jesus, o que ele podia orar? Ele ora, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. E em 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz, vem, seja anátema todos os que não amarem a Cristo. Ora vem, Senhor Jesus, ou vem, Senhor nosso. Mas eu acho que de todas essas orações, essa oração baseada no que Paulo expressa aqui é a que nós mais precisamos. A coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Essas orações fluem disso, né? E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse verbo aqui no original, na maioria das vezes que ele é usado, ele carrega a conotação de esperar com ansiedade, algo que você espera e quase não se contém na sua espera, ou acolher alegremente algo. Ele aparece, por exemplo, em Marcos 15, 43, Lucas 2, 25, 38, Romanos 16, 2, Filipenses 2, 29, enfim, onde ele aparece no original, ele carrega isso. Algumas pessoas às vezes falam comigo assim, pastor, o senhor não prega muito sobre escatologia, e as pessoas às vezes têm grandes discussões sobre escatologia. Não é verdade, não eu só não tenho nenhum interesse, que grande parte, eu diria infelizmente a maioria das pessoas que falam muito sobre isso tem. Elas têm interesse num evento, elas têm interesse num grande evento. Nós gostamos de grandes eventos, não é? E não importa se o evento é grande por ser belo, magnífico, espantoso ou terrível, nós gostamos de grandes eventos, e o evento em si acaba tomando um lugar especial. Muitas pessoas que
gostam tanto de falar sobre a vinda de Cristo, e elas estão muito empolgadas com o evento em si. O que vai acontecer com o mundo, o julgamento, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e o evento grandioso, o evento de destruição e de coisas grandes, maravilhosas. E aqui Paulo está falando sobre do que realmente nós devemos nos interessar. O que eu sinto é que em todas essas discussões, em todos esses debates acalorados, não há um amor pela vinda de Cristo. Há só a curiosidade do evento, da grandiosidade do evento, de quão terrível vai ser o evento, ou de quão maravilhoso para alguns vai ser o evento. É o evento em si. Eles não amam, não há um amor por trás. Então há mais um debate sobre um grande evento do que um amor, uma afeição do coração. Então nós oramos pela aparição de Cristo porque nós amamos a sua aparição. Nós não estamos empolgados com um grande evento. A oração, ora vem Senhor Jesus, está enraizada em algo mais profundo, não é? Está enraizado no eu amo a tua vinda, eu amo a tua aparição. Não é o grande evento, não é tudo que vai acontecer, não são os mistérios que vão ser revelados, não é curiosidade, é amor. É amor. Cada dia deve ser sobre a realidade que desperta esse amor. Então eu diria que todo culto ele é escatológico, toda oração é escatológica se o culto, se a nossa vida, se a nossa oração for cheia de Cristo, há esse despertar em nós. Paulo está dizendo que as únicas pessoas salvas são aquelas que amam a vinda de Cristo, anseiam, isso cativa os seus corações, move as suas vidas. E esse amor envolve o que? Envolve desejo, envolve anseio, envolve esperança. Não é um debate frio sobre grandes acontecimentos ou a minha interpretação de grandes mistérios. O que impulsiona é um amor, é afeição, não é uma ação do corpo, sabe? Não são glândulas, não são hormônios, não são produtos químicos do meu cérebro, não é produzido, é uma afeição espiritual. Quando falamos sobre afeição espiritual, quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, amor, paz, não está falando sobre como nossa biologia funciona, está falando sobre algo espiritual, ou seja, algo que é produzido pelo Espírito Santo. Por isso, dizer que o fruto do Espírito não acontece na minha vida por causa da minha biologia é não entender nada do que é o fruto do Espírito. É uma afeição espiritual, não é física, não é produto da sorte, entre aspas, de como o meu corpo funciona. É algo que vai funcionar com Paulo e seu temperamento tão diferente do de Pedro, e tão diferente do de João, e tão diferente do de Tomé. Todos esses sofreram, todos esses foram tratados nesse mundo como párias. Por que então que cada um deles, de acordo com sua própria biologia, reagiu de uma forma? Porque estamos falando sobre coisas espirituais, não é? E esse amor à vinda de Cristo não é algo do corpo, é uma afeição espiritual do coração. Então, por espiritual eu quero dizer trazido à existência e formado pelo Espírito Santo. Ou seja, eu tenho uma paz espiritual se essa paz foi trazida pelo Espírito, formada pelo Espírito e trazida à existência pelo Espírito, como ele pairava sobre a face do abismo e trouxe à existência esse mundo. Isso é uma afeição espiritual. Não tem nada a ver com o que nossos corpos podem ou não podem produzir. Então não é de surpreender que o Espírito Santo traga à tona amor do coração pela vinda de Cristo.
não é o grande evento que me empolga, não é as grandes coisas que vão estar acontecendo, é amor pela vinda. Ele traz isso à tona, o amor do coração pela vinda de Cristo, porque a obra essencial do Espírito Santo no coração do homem é glorificar Jesus. E Jesus diz sobre o Espírito: Ele me glorificará. Não é difícil saber onde o Espírito está, é onde só Cristo é exaltado. Um culto onde acontecem muitas coisas, tem muitos interesses, muito misticismo. As pessoas pensam que esse é o ambiente em que o Espírito está. O Espírito Santo está onde a pregação exalta só Cristo. A adoração é tudo a respeito de Cristo. A pregação se concentra apenas no valor infinito de Cristo, porque eu vou dar o Espírito e Ele me glorificará. O Espírito Santo está aqui só para fazer isso, glorificar Cristo em nossos corações. E uma das coisas que Ele faz, Paulo está dizendo, é que Ele faz nós amarmos. Não é simplesmente algo que a gente espera que aconteça, amarmos a vinda de Cristo. Portanto, nosso amor despertado pelo Espírito pela segunda vinda não é uma fascinação que negligencia Cristo e se apega a um evento e fica discutindo o evento e fica discutindo os detalhes do evento, e Cristo fica lá no canto. Ele não é o alvo do meu afã escatológico. Minhas discussões, minhas paixões, às vezes até minha raiva, né? As pessoas discutem as suas paixões, não tem nada a ver com olhar para isso, porque eu amo a vinda de Cristo, e sim, eu amo o que norteia grande parte das conversas escatológicas. Eu amo o evento, e Cristo é só um detalhe lá no canto. É um desejo que Paulo está falando aqui, na hora de morrer, cativado por Cristo, pela presença e pela glória de Cristo. É o que nos dá interesse na sua vinda. É uma extensão do nosso amor por Cristo diário. Nosso interesse pela sua vinda está ligado ao nosso interesse contínuo por Ele agora. É o tipo de amor que Jesus estava buscando em Mateus 10:37, que diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Qualquer amor pela segunda vinda de Cristo, que não seja uma extensão do amor, uma extensão dessa afeição suprema pelo próprio Cristo no dia a dia, não é obra do Espírito Santo que exalta Cristo. É simplesmente o desejo por um grande evento, talvez o maior dos eventos. Não é o amor que Paulo está dizendo aqui, que ele diz que é o amor que caracteriza a todos. O justo juiz me dará uma coroa naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então nós visamos um milagre, não é? Que esses meios externos por si só não podem produzir. Os hinos que cantamos, esse sermão, ou o artigo que você pode ler a respeito, não pode produzir amor contínuo por Cristo, que faça você amar a sua vinda, ansiar por ela como uma extensão do seu amor, de tal maneira que essas afeições jorrem continuamente, não porque você anseia por um evento, não porque sua curiosidade é despertada por um evento, mas por causa do amor a uma pessoa. Então essa afeição de amar a vinda de Cristo, como as outras, ela só pode ser despertada pelo Espírito Santo. Você pode ter curiosidades, e você pode ter interesses intelectuais, mas você não pode amar. Essa é uma obra do Espírito Santo. Então o nosso objetivo em todo culto, em todo momento de adoração, de toda pregação, de todo ensino, de todo aconselhamento, na verdade todo serviço cristão que busca edificar a fé em Cristo, resgatar
o coração do homem de ser apegado a milhares de coisas e não a Cristo, redundam nesse amor à sua vinda. Toda essa fé, resgate e justiça são obras do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz. Romanos 5:9, Efésios 2:8, Filipenses 1:29. Nenhuma dessas coisas externas que fazemos pode, por fim, produzir isso. Só Deus pode produzir através dessas coisas. Os meios humanos, o que nós cantamos juntos, a pregação desta noite, não são decisivos. Deus é. Mas apesar disso, nós não podemos cometer um erro para fugir de um erro, cometer outro. Os meios humanos são divinamente designados. Tudo que fizemos foram designados por Deus. Quando Deus tem o propósito de abrir os olhos dos cegos espirituais para verem a glória de Cristo e amarem a sua vinda, Ele envia um mensageiro humano. Quando Ele chamou Paulo, Ele diz assim em Atos 26:17: eu te envio para abrir os olhos deles, para que eles possam voltar das trevas para a luz. Você vê, só quem pode fazer um homem voltar das trevas para a luz é Deus. A pregação não pode. Mas você vê que o meio humano designado foi designado por Ele. Eu envio você, Paulo, para que eu abra, para abrir os olhos deles, para que eles possam voltar das trevas para a luz. Deus designou o meio. Então nós não menosprezamos o meio. É assim que Deus desperta o amor pela segunda vinda, através dos meios. Ele abre os olhos dos cegos para ver a grandeza de Cristo, a beleza de Cristo, e a glória e o valor da vinda de Cristo, por causa de Cristo, e não por ser um grande evento e despertar curiosidades. Ele faz isso por meio da verdade bíblica. Ele faz isso sobre a verdade bíblica, sobre a vinda, e por meio de mestres humanos que apontam para essa verdade, para nós como designados por Deus. E é isso que nós queremos olhar nesse verso de passagem agora, e voltarmos aqui algumas vezes, não no verso todo, mas para todos os que amam a sua vinda, já que Paulo está dizendo que essa é uma marca de todos aqueles que são salvos. Ou seja, quem não ama a vinda de Cristo não é salvo. E nós vamos nos certificar de que esse texto suporta o peso dessa afirmação tão grandiosa, tão massiva, de que ninguém que não ame verdadeiramente a sua vinda, não é um amor assim, vai acontecer, vai ser bom, não, é um amor que anseia, que espera, que ora igual João, ora vem Senhor Jesus, que cativa, que é um amor, é uma afeição despertada, criada em nós pelo Espírito Santo, que é uma extensão do amor que nós temos por Ele agora, que faz nós ansiarmos, e não discussões escatológicas porque é um grande evento ou porque suscita curiosidades. Alguém pode ter essas coisas, você vê, sem amar a vinda de Cristo. Então não tem a marca que Paulo está dizendo que os eleitos têm. Então Paulo está dizendo: já estou sendo oferecido como libação, e é chegada a hora da minha partida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem ou amaram a sua vinda. Então a aparição mencionada no versículo 8 realmente se refere à segunda vinda de Cristo, ou se refere à primeira? Porque a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, nós podemos pensar, ele está falando sobre quando ele veio a primeira vez para morrer na cruz, ou está falando sobre a segunda vinda de Cristo? E quando nós consideramos essa palavra isoladamente no original, ela pode se referir tanto à primeira quanto a segunda vinda de Cristo. E
Paulo usa essa palavra 5 vezes, e 4 vezes que ele usa essa palavra, ele se refere à segunda vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses 2:8, 1 Timóteo 6:14, 2 Timóteo 4:1, Tito 2:13. Mas uma se refere à primeira vinda. Diz assim: Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu próprio propósito e graça, que Ele nos deu em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora tem sido manifestado pelo aparecimento de Cristo, ou seja, pela vinda, né, de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Então, das 5, essa é a única, quando ele fala da vinda, se referindo à primeira. Então, não é a própria palavra em si que diz isso, mas é o contexto que nos mostra se é a primeira ou segunda vinda. Em 2 Timóteo 4:8, Paulo diz: todos os que amaram a sua segunda vinda, é o que ele está dizendo, pelo contexto do que ele vem falando. Você vê ali que ele menciona uma vez como a primeira vinda de Cristo. Então, o uso mais próximo da palavra nesses 7 versos, 7 versos antes, se refere à segunda vinda de Cristo. Ele está falando sobre isso. Ele está dizendo assim: conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação, pela sua vinda e pelo seu reino. Pregue a palavra. Timóteo, por causa disso, pregue a palavra. Em segundo lugar, no versículo 10, Paulo contrasta aqueles que amaram a sua vinda com aquele que ama o presente século mal. Ou seja, ele contrasta o seguinte: ou você ama a vinda de Cristo ou ama o mundo. As duas coisas você não pode fazer. Quem ama o mundo, quem está aconchegado na terra, quem só queria viver 100, 90, 110 anos, se pudesse 200, 300, 400 anos, não ama a vinda de Cristo, é óbvio, não é? Você ama o presente mundo como ele é. Você, se pudesse, ficaria vivo e ficaria vivendo nele. Você sente um conforto, você não se sente um estrangeiro aqui. Então essa é a segunda coisa que mostra que ele está apontando para a segunda. Ele contrasta com aqueles que amam a vinda de Cristo, em 2 Timóteo 4:8, com Demas. Demas me abandonou, tendo amado o presente século, tendo amado o mundo, tendo amado agora. Então ele quer chamar a atenção para o amor de Demas, para o tempo presente, para o mundo, como ele é, para a ordem das coisas da agora. E ele contrasta com aqueles que amam a segunda vinda. Ele diz que há duas pessoas: há pessoas como Demas, que amam o presente mundo, não amam a doença, não amam envelhecer, não amam passar necessidade, mas amam o mundo. Se não tivesse essas coisas, ele contrasta o amor de Demas e o amor dele e de todos os que são salvos. Eles amam a vinda de Cristo. Demas ama o presente mundo. Esse é o entorno do que ele está dizendo. Quem ama a segunda vinda de Cristo ama exatamente o encerramento desse mundo como ele é. Ou seja, um mundo que não é centrado em Deus, não é centrado em Cristo. Ama o fim disso, a finalização de uma vida centrada no homem, no homem em geral, em si mesmo, essa vida mórbida do homem encurvados em si. E como Jesus fala em Mateus 13, 40, 24, 3, 28, 20, quando ele fala a respeito disso. Então a segunda vinda põe fim ao que Demas mais ama. O que ele mais ama é o mundo. O que ele mais ama é comer, beber, viver, curtir. Ele quer viver. E a segunda vida termina com isso, acaba com isso, termina com aquilo que o homem natural pode amar da vida. E aquilo que o homem
o novo homem não pode ver como sua casa, seu lar, a linguagem na qual ele está habituado, a linguagem de casa. Então aqueles que amam a segunda vinda, no entanto, diferente de Demas, preferem a chegada de Cristo e tudo o que esta presente era caída pode oferecer. Eles amam a vida de Cristo e o fim de tudo o que essa vida pode oferecer. Não estou falando de coisas ruins, não. Estou falando de tudo o que ela pode oferecer. Em terceira referência de Paulo, a sua recompensa naquele dia, em 2 Timóteo 4,8, cria a expectativa de que o que se segue se relacionará com aquele dia, ou seja, o dia da segunda vinda de Cristo. E nesse fluxo de pensamento, seria estranho para Paulo voltar e estar falando da primeira vinda de Cristo ao mundo. A quarta observação que leva a gente a considerar 2 Timóteo 4,8 como uma referência à segunda vinda de Cristo, em vez da primeira, é que Paulo vê o primeiro aparecimento de Cristo, a primeira vinda de Cristo, como precisamente planejado para a segunda vinda. Ou seja, aquilo é parte, a segunda vinda é o propósito final. E observe como ele argumenta isso em Tito 2, de 11 a 13. A graça de Deus apareceu. Então está falando da primeira vinda, trazendo salvação para todas as pessoas, nos treinando a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver piedosamente na presente era, esperando, está falando da segunda vinda, por nossa bem-aventurada esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em outra versão, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nessa presente século sóbria e justa e piamente, aguardando, expectando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, resumindo, Paulo diz que a graça de Deus apareceu pela primeira vez quando Jesus veio ao mundo, para trazer à existência um povo que teria um coração que esperaria de maneira cheia de amor, amaria ansiosamente, e por isso esperaria ansiosamente a segunda vinda de Cristo, vivendo uma vida de retidão, desejando e almejando pelo poder do Espírito viver uma vida que honre a Deus no presente século mau. João diz de outra forma, diz: todos aqueles que têm nele essa esperança purificam-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você vê, não é um interesse no evento. Aqueles que amam a segunda vinda, a sua vida presente é toda afetada por isso, continuamente, com a centralidade de afeições em Cristo. Nós temos muito a amar sobre a primeira vinda de Cristo, não é? Mas por maior que ela seja, culminando na cruz, na ressurreição, tudo aquilo foi planejado para criar um povo e uma nova realidade que encontraria sua expressão finalmente na segunda vinda de Cristo. Então Paulo diria que o teste, a prova de nossa afeição adequada pela primeira vinda de Cristo é se você ama desesperadamente a segunda vinda. Se você não ama a segunda vinda de Cristo, não há nenhuma marca de que você realmente amou a primeira vinda dele. Ou seja, ninguém ama de fato a primeira vinda sem ter em seu coração um amor pela segunda vinda, que é o oposto de amar o presente século mau, que é o que Demas fazia. Ou para dizer de outra forma, o teste do teu amor, do meu amor por Cristo, que apareceu há 2000 anos atrás, é nosso anseio contínuo de que Ele aparecerá em breve. É esse anseio o que prova que você ama
o Cristo que veio, é que você ama ansiosamente a vinda dele para terminar com tudo aquilo que o mundo ama, que é o presente século mau. Portanto, estamos construindo sobre um bom alicerce quando a gente diz que o objetivo de tudo que a gente faz é ajudar as pessoas a amar a segunda vinda de Cristo, porque essa é a única marca de que você amou a primeira, de que você não ama o mundo e de que você então está dentro do verso de Paulo: o justo juiz me dará a coroa naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, por que uma coroa? Por amar a aparição de Cristo, a volta de Cristo, por ter esse anseio, não por um evento grandioso, onde os céus vão ser enrolados, e o evento em si, mas a pessoa que nos interessa por trás de tudo. Porque Paulo conecta a coroa de justiça com o amor pelo aparecimento de Cristo. Porque ele diz assim: o justo juiz concederá a coroa da justiça a todos os que amaram a sua vinda. Porque ele não conecta com as coisas que ele disse que te pareceriam mais normal, pelo que ele via dizendo. Porque ele não diz que o Senhor dará uma coroa a todos os que terminaram a carreira, porque ele diz: terminei a carreira. Porque ele diz: e ele dará a coroa de justiça a todos aqueles que terminarem a carreira. Porque ele não diz, já que esse é o fluxo que ele vem. Ou ele diz, por que ele não diz: e ele dará o justo juiz, a coroa a todos aqueles que combateram o bom combate? Porque ele diz: eu terminei a carreira e combati o bom combate. Ou porque ele não diz: ele dará a coroa a todos aqueles que guardaram a fé? Porque ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Ele podia dizer, então, ele está dizendo em seguida: o justo juiz vai dar a coroa àqueles que terminaram a carreira, combateram o bom combate, guardaram a fé. Mas não é o que ele diz. Quando ele fala que então o justo juiz vai dar a coroa, ele diz: a todos os que amaram a sua vinda. A isso que Paulo parece estar se referindo quando diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A partir de agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que, como eu disse, você espera, os que combateram o bom combate, os que guardaram a fé, os que terminaram a corrida. Certamente nos soaria de maneira mais normal, pelo fluxo de ideias que ele está trazendo isso, não é? Soa como se Paulo fosse dizer: não apenas eu recebo essa coroa não está falando de coroa de um rei aqui, né? A coroa que quem combatia o combate, quem acabava uma carreira, a corrida. Está falando sobre como Paulo gosta de usar as expressões, usando os Jogos Olímpicos, né? Então, o cara que combatia, o cara que corria corrida, ele ganhava uma coroa de louro. A coroa está falando sobre a vitória, não é? O símbolo da vitória final, e não uma coroa real. Então, ele está dizendo: eu não recebo essa coroa por terminar a corrida, ou combater o bom combate, mas todos os outros recebem também. O juiz não apenas dará a coroa porque a fé foi mantida, mas a razão pela qual essa fé existe: o amor a alguém. Não é a fé em si, não é? Paulo, ele está dizendo que todas essas coisas, combater o bom combate, terminar a carreira, guardar a fé, é só o resultado de algo muito maior.
O resultado era o amor que impulsionava isso, não era algo que eu iria ganhar como os atletas estão querendo, ou como as pessoas quando estão lutando por algo, correndo por algo, e sabe? Ele diz com efeito: assim como receberei uma coroa pela luta travada e a corrida terminada e a fé mantida. Ele podia fechar dando essa ideia, mas ele diz: essa coroa é para todos os que amam, porque a fé a fé imortal, ela é imortal porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Esse amor que Jesus orou: Pai, para que eles me amem com o amor que tu tens me amado antes da fundação do mundo. Essa é a coisa realmente final e especial. É por isso eu não combati o bom combate, e esse merece. É o amor por trás do combate, o amor por trás da fé, o amor por trás da corrida. Era aquilo que eu almejava. As pessoas querem uma medalha, outros querem ouro pelas suas corridas, seus esforços, ou suas lutas, seus combates. Mas essas pessoas, elas são totalmente diferentes. Há um amor impulsionando elas. Por isso que a fé delas é imortal. Por isso que elas correm e não se cansam. Por isso que elas combatem, não como combatendo, dando socos no ar. E se não houver o amor, é por isso que no final ele, em vez de falar e todos aqueles que combateram, e todos aqueles que guardaram a fé, e todos aqueles que correram a corrida, ele fala: e todos aqueles que amaram a sua vinda. Então, por que Paulo substitui combater e luta e concluir a corrida e guardar a fé por amar a vinda do Senhor? É o que sempre brota da mente de Paulo. É o que eu disse sobre qualquer interesse em escatologia que não seja por amor a alguém, e sim por um evento, e sim por mistérios revelados. Essas pessoas não entenderam nada a respeito do que o Evangelho é e faz em nossos corações. O que está brotando na mente de Paulo enquanto ele pensa sobre a luta, olha que se teve alguém que lutou, foi Paulo, né? A corrida, a fé, está o seu próprio desejo de décadas pela vinda do Senhor, que exerceu tal poder, esse amor por Cristo, exerceu tal poder que fez ele dizer aquilo, deixando as coisas que ficaram para trás e prosseguindo para o que está à frente, não é? Essa é a paixão por trás. Em outras palavras, ao pensar nas batalhas que Paulo travou, ele sabe: eu travei por amor a Cristo. Ao pensar na resistência exigida na maratona, terminei a carreira. Ele não está pensando na sua força, nas suas capacidades ou em alguma coisa. Ele só está pensando: que eu estava tão capturado por amor a Cristo. Ele está dizendo: o amor de Cristo me constrangeu tanto. Eu não estava tentando conseguir merecer algo, não é? O amor dele me constrangeu tanto que eu fui impulsionado numa corrida que eu nunca podia parar, num combate que eu nunca pude parar de combater, em guardar uma fé que é imortal. Então, quando ele pensa na resistência exigida na maratona da vida dele, nas surras de cidade em cidade, nas cadeias, nas prisões, quando ele pensa nas tentações de baixar o nível para sofrer menos, como Demas, amar o presente século, a presente cultura atual, não é? O que surgiu em sua consciência foi o poder sustentador e não a corrida em si. Paulo não estava focado na corrida que ele correu, ou no combate que ele combateu, ou na fé que ele guardou ao custo que foi. O que vinha à mente de Paulo era o poder que sustentou essas coisas. E esse poder não era chegar ao céu, era o amor a Cristo. Amar a Cristo, o anseio de estar com Ele, o anseio
da completude daquilo que ele falou lá no cenáculo, como nós mencionamos. Eu vou preparar um lugar para você e vou voltar, e quando eu voltar, você estará comigo para sempre. Esse é o poder que vence a tentação, esse é o poder que vence o pecado, esse é o poder que mantém a gente no combate. Por isso que todas as estratégias, quase sempre quando as pessoas vão conversar com jovens, com casados, as pessoas vão falar sobre estratégias que não é a paixão do amor a Cristo que nos mantém firmes na batalha, na corrida, no combate, no guardar. É inútil, não é? Ou o que nos impulsiona é isso, ou se o que nós amamos é o oposto disso, se há algo de Demas em nós e os nossos interesses, mesmo por Deus, tem a ver com o presente século mal, então nós perdemos o Evangelho. O que nós obtemos com todas as estratégias para viver uma vida melhor no casamento, na juventude ou na velhice, não é muito melhor do que o mundo e o humanismo pode dar. Na verdade, a gente sabe até que é só aquilo que o mundo mesmo produz com uma capa cristã. Que Paulo está dizendo o seguinte: o que faz os eleitos terminarem? Por que Demas não terminou a corrida? Por que Demas não guardou a fé? Por que Demas não combateu o bom combate? Por que Demas tinha um limite? Por que Demas tinha um limite de sofrimento? Porque ele era jovem? Por que Demas não terminou a carreira? E por que os eleitos terminam? Porque essa é a diferença. Porque Demas amou o presente século mal, o presente mundo, a presente cultura. Você pode até amar um Deus se ele estiver sendo parte dessa cultura, mas Paulo está dizendo: essa coroa da justiça está guardada para mim e para todos os que amarem a sua vinda, que é o oposto desse amor, é a falta desse amor pela vinda de Cristo, sentado em Cristo, é que faz eu não terminar a carreira, eu não combater o bom combate, eu não guardar a fé. Então, por que Demas não terminou? Duas pistas contextuais assim nos mostram que Paulo estava pensando dessa maneira. Uma é a ligação que a gente já viu entre 2 Timóteo 4:8 e o que se segue sobre Demas no versículo 10, 2 versos na frente. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Faça o seu melhor para vir até mim. Tu vê que é o que ele diz seguido: pois Demas me abandonou, tendo amado o presente século, ele foi para Tessalônica. Ou seja, essa coroa é para todos que amam a vinda de Cristo, que é o fim desse presente século, dessa cultura, dessa maneira de tudo aquilo que o homem acha bom. Como eu disse, não é sobre as coisas ruins da vida, sobre essa cultura de maneira geral, em tudo que você pode chamar de bom ou ruim nela. E ele contrasta isso com ele dá a razão pela qual o eleito termina a carreira, guarda a fé e combate o bom combate. É esse amor que é exatamente oposto ao presente século mau. É um amor centrado em Cristo, e sua volta e estar com Ele é algo que impulsiona a corrida, impulsiona o combate em todas as pelejas que esse mundo coloca e tem tentações diante de nós. Então Paulo está dizendo: Demas não lutou o bom combate, não até o fim. Ele não terminou a corrida, e Demas não guardou a fé. E isso é por causa de um amor. Sempre é o amor que vai definir essas coisas. Nós vimos que o amor pela segunda vinda de Cristo, que é nada mais do que o amor a Cristo da vida diária, ansiando pela completude desse amor, é o que? É uma afeição espiritual criada e mantida pelo Espírito Santo. E isso que está por trás daquela fé que é imortal.
daquela corrida em que os eleitos correm até o fim, e daquele combate que, por mais que você seja machucado nele, você nunca deixa de combater. Então, ele é o oposto que Paulo está exortando a Timóteo. Eu e Demas, amar a segunda vinda de Cristo, amar um coração agora capturado pela beleza e amor dele, que nos faz amar a segunda vinda, nos faz terminar a carreira, nos faz combater o bom combate, nos faz guardar a fé. E um amor como o de Demas pelo presente século mal, é óbvio, não faz ninguém terminar uma carreira, nem combater um bom combate, e nem... Então, não é sobre resistência humana, é sobre amor sobrenatural no coração, sobre uma afeição espiritual, não é? Então ele diz a Timóteo: suporta o sofrimento, luta, cumpra o teu ministério, conclua, porque essa é a marca dos que amam a segunda vinda de Cristo. Eles combatem, eles correm por causa do amor. Não para de lutar, Timóteo, não para de correr. Então Paulo se dá como modelo para Timóteo seguir, e dá Demas como modelo a não seguir. É uma questão de amor, Timóteo. Se você ama o presente século mal, você vai achar a corrida muito difícil. Você pode culpar todo mundo, mas o problema está em você. Você vai achar guardar a fé difícil. Combater o bom combate, você não vai, por quê? Por causa de um amor. Ele amou o presente século mal, mas aqueles que amam a segunda vinda, eles vão receber a coroa como eu vou receber, e todos aqueles: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora só me resta receber a coroa da justiça da mão do justo juiz, que dará não somente a mim, mas a todos os que amaram a sua vinda. Então, a linguagem que ele escolhe para descrever a fé de Demas é a linguagem do amor. A fé dele é falsa porque o amor dele não é verdadeiro para com Cristo. A corrida dele é um fracasso porque não há um amor imortal. Você sabe como Paulo termina a carta aos Efésios, não é? Sobre todos aqueles que têm um amor imortal por Cristo. É sobre isso que ele está falando. Não é a linguagem da luta, da corrida, que importa aqui, mas o que está por trás. Demas parou de lutar, Demas parou de correr, e ele parou de guardar a verdade. Por quê? Porque ele amou a presente era. Ele não amou a vinda do Senhor. O mundo enchia o seu coração, estimulava suas paixões. Ele podia até se interessar pela vinda de Cristo, mas como um grande evento. Mas ele não tinha aquilo que faz realmente o homem amar a segunda vinda, que é esse amor agora. Assim, no exemplo de Demas, Paulo torna explícito o que está em sua mente nos versículos 6 e 8, ou seja, essa conexão entre o que amamos e o que suportamos por causa do amor. Nós combatemos um combate, nós terminamos a carreira, não por alguma outra razão. O que faz isso é o amor imortal, não é? E o que faz o oposto, a carreira não ser concluída, o combate ser difícil demais, é exatamente o amor também, mas é o amor pela presente era. E ele deixa claro que prometer a coroa da justiça àqueles que amaram a vinda do Senhor está em perfeita harmonia com a promessa de que ele receberia a coroa por causa do combate, da carreira e da fé que foi guardada. Mas ele queria enfatizar que essas coisas só existiam por causa do amor, que é o amor a Cristo que mantém na pista, mantém no combate. Essas coisas estão em harmonia, ou seja, não existe amar a Cristo e não correr a carreira. Eu amo tanto a Cristo, mas eu não consigo combater.
Eu amo a Cristo, mas eu não guardo a fé. Não. Você vê que essa é uma dicotomia impossível. Porque o que mantém a carreira é o amor. Se eu digo que eu tenho amor, então como é que eu não terminei a carreira? Como é que eu não guardo a fé? Como é que eu não combato o bom combate? Nós gostaríamos de fingir um amor que não é suficiente para mim terminar a carreira. É um amor que faz eu agir igual a Demas. Mas quando eu ajo igual a Demas, há um amor, mas é um amor pelo presente século mal. Então, nunca pense, alguém pode amar verdadeiramente a Cristo e não terminar a carreira. Você vê, ele não recebe as coisas de Deus porque ele termina a carreira como um prêmio. Quem operou o amor a Cristo, é uma afeição espiritual no coração, que nutriu a corrida, nutriu o guardar a fé e nutriu o combate. Quer dizer, a graça fez isso, mas nunca a graça faz isso sem o amor que faz eu combater o bom combate, eu guardar a carreira, não para ter algo, mas por causa do amor que eu tenho, por causa dessa realidade. Então, por que tantos não terminaram a carreira? Por que tantos não combateram um bom combate? Por que tantos se fazem de vítima quando não combatem um bom combate, não terminam a carreira? Por hipocrisia, não é? Porque o amor não faz eu ter uma vida que não combate, que não guarda a fé e que não corre. Não é isso que a graça é. A graça é criar em nós um amor que nos mantém na pista, nos mantém no ringue, nos mantém guardando a fé contra a mente de toda uma cultura que me cerca, a não ser que eu ame a cultura que me cerca de tal maneira que a mente dela sufoca a minha fé, as paixões dela impedem a minha corrida. Eu não quero correr uma corrida contrária a ela. Você vê que são amores opostos que mantêm você na pista e que não mantém, mas sempre é um amor. Não é que Paulo tinha amor e Demas não tinha. Era que Paulo tinha um amor de um coração constrangido pelo amor de Cristo, então ele amava a segunda vinda, e Demas amava o presente século mau. Então, outra pista contextual mostra que Paulo vê amar a vida do Senhor como essencial para combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. E se encontra nos versículos anteriores, no versículo 3 e 4, que diz assim: está chegando o tempo em que as pessoas não suportarão o ensino da verdade, mas tendo coceira nos ouvidos, acumularão para si mestres, professores, pastores, para atender às suas próprias paixões, e se afastarão de ouvir a verdade, e se desviarão para os mitos. Aqui Paulo nos prepara para o que ele dirá sobre Demas. A questão é que os cristãos professos, que supostamente se desviam da verdade. Demas era um cristão professo, era um cristão nominal, ele se declarou cristão, ele andou com Paulo, não é? Demas parecia um parceiro fiel a Paulo. Durante um tempo, Demas parecia ter o mesmo amor que Paulo. Você pode depois ver em Colossenses 4:14. Mas eles se afastarão. Mas por quê? A razão pela qual Paulo menciona não são lutas intelectuais. Demas não se afastou disso porque havia lutas intelectuais que ele não conseguia resolver, ou conflitos relacionais. O problema é que Paulo é um cara muito azedo no seu temperamento, os irmãos são imperfeitos, então eu não mantenho a carreira, eu não guardo a fé, eu não tenho uma viva esperança, eu não tenho um deleite por causa disso, por causa dessas coisas. Não. Paulo diz, não é a questão do se afastar, de não terminar, da não firmeza na verdade, no combate difícil, na carreira.
vamos botar o combate de Paulo como um paradigma. Quem combateu combates mais difíceis, com mais sofrimento que ele? Então, a razão para isso, a razão que Paulo menciona, não são lutas intelectuais. As lutas intelectuais de Demas foram tão grandes, com a sabedoria do mundo, com as questões, conflitos relacionais na igreja, ou dúvidas sinceras. Demas se afastou, se enfraqueceu por causa dessas dúvidas sinceras. O que ele menciona é que quando não há um amor verdadeiro em nós, por Cristo, nós temos comichões nos ouvidos para ouvir supostos pastores que preguem aquilo que combina com as nossas paixões. As paixões de Demas era pela presente era, o presente mundo mal. Então a palavra paixão é simplesmente a palavra comum para desejo profundo, é a linguagem do amor. O problema de Demas não era intelectual, o problema de Demas não era dúvidas sinceras, o problema de Demas não era relacional. Tudo isso acabam sendo desculpas. O problema dos Demas é que ele amava o mundo, e quem ama o mundo vai encontrar, vai dizer que o problema são as lutas intelectuais, dúvidas sinceras, irmãos que me decepcionaram. Mas na verdade isso é tudo mentiras encobrindo um fato. Eu amo o presente século mal, e eu tenho, mesmo antes eu tinha comichões nos ouvidos para ouvir coisas que viessem de encontro aos meus desejos. Por isso eu estava mais pronto a abraçar mitos e mentiras do que a verdade de Deus, porque esses mitos e mentiras sobre Deus coçavam os meus ouvidos e combinavam com minhas paixões carnais. Então a razão pela qual eles se afastam e se afastarão é que eles amam, eles anseiam, eles desejam, eles são apaixonados por coisas erradas, ou seja, eles são apaixonados por coisas que não é Cristo, e eles vão encobrir essas paixões por coisas que não é Cristo, com dúvidas sinceras, com lutas intelectuais ou com problemas relacionais com a igreja visível de Cristo, para esconder isso. Eles pararam de lutar a luta, eles pararam de correr a corrida, eles pararam de guardar a fé, porque como Demas, eles amaram a presente era, eles não amaram a vinda do Senhor. Como eu mencionei João diz: todos aqueles que têm em si essa esperança, esse amor, purificam a si mesmo, assim como ele está dizendo de outras formas, combatem o bom combate, correm a corrida, deixam as coisas que ficaram para trás, como diz Paulo. Tudo é uma questão de amor. Todas essas desculpas, lutas intelectuais, dúvidas sinceras, problemas relacionais, são só cascas mentirosas para o que está no centro, tanto de quem realmente, dos eleitos de Deus, que combatem o bom combate, que guardam a fé, que correm a corrida, que é amor a Cristo, e por isso um amor à sua vinda, que é o amor exatamente pela finalização de tudo que o mundo é hoje, tudo que ele é, como ele é. Você pode pegar as coisas melhores do mundo, você não quer que essas coisas permaneçam, você tem algo melhor que capturou sua paixão. Então não é surpreendente Paulo dizer que a coroa será concedida não exatamente pela luta travada, pela corrida bem conduzida ou pela fé perseverante, mas por aqueles que amaram a vinda de Cristo, porque na verdade é esse amor que estava por trás daquela corrida, daquele combate e daquela fé. Estes não são padrões separados para a coroa, ou seja, sermos coroados com a vitória que já é daqueles que estão em Cristo. Fazem parte do pacote, mas esses são os resultados. O que está impulsionando é o amor.
é o amor a Cristo, é o deleite nele, é a alegria indizível e cheia de glória nele. Então uma delas, Paulo enfoca a afeição espiritual interior do amor pelo Senhor e sua vinda. E no outro, Paulo se concentra na luta resultante pela perseverança. O que faz o cara continuar correndo, combatendo e guardando. Então, quão importante é amar a segunda vinda de Cristo? Paulo está dizendo, é a marca de todos aqueles que realmente são dele. Essas pessoas nunca vão parar de correr, nunca vão parar de lutar, nunca vão deixar de guardar a fé. Elas nunca vão ter comichão no ouvido para ouvir pregadores pregando aquilo que suas paixões querem, porque a sua paixão é Cristo. E qualquer pregador que não prega a Cristo não serve para ela. Acho estranho alguém dizer assim, não, eu posso ser de uma igreja que não tem nada a ver com o evangelho, mas é porque eu amo outras coisas. É estranho. Quando eu me cerco de quem diz coisas opostas a uma paixão centrada em Cristo, não está falando sobre correr a corrida, nem combater o bom combate, nem guardar a fé, porque essas coisas são resultados de uma paixão. Elas não são a coisa em si, elas não são um prêmio. Tu guardou a fé, tu correu bem, então tu ganha um prêmio. Não. A bênção eu já tenho. O Espírito Santo produziu em mim uma afeição espiritual por Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, a gente vai ver outro dia, que todos os que não amam a Jesus sejam anátemas, ou seja, amaldiçoados. Naquele dia vão ouvir malditos. Você vê, ele liga essas coisas. Esse amor não é marginal. Eu não posso correr a corrida de verdade sem esse amor. Eu não posso combater o bom combate sem esse amor, como um dever ou como algo que eu faço para merecer ir para o céu. Porque essas coisas são só os meios que o meu amor por ele, por tudo que ele é e que ele fez e eu já tenho nele, se expressam. Portanto, também é falso um amor que não combate o bom combate, um amor que não corre a corrida, um amor que não guarda a fé, um amor que tem comichões nos ouvidos para ouvir mestres que pregam segundo as paixões do mundo. Isso é fruto do amor de Demas, não do amor de Paulo. Então é uma condição do coração cristão que nos protege do amor destrutivo de Demas. Só um amor produzido pelo Espírito, uma afeição espiritual, pode nos proteger do amor destrutivo, autodestrutivo de Demas. Ele amou a presente era atual, o presente século atual, a presente cultura atual. Achou que nela estariam coisas que lhe dariam o quê? Identidade, completude, alguma coisa. Eles esperavam algo da presente era. Eles não tinham algo vindo de um outro lugar, que não fosse esse mundo. Então é um vislumbre emocionante do prêmio no final da maratona da vida, que nos mantém correndo. E qual é o prêmio? É Cristo. Não é não ir para o inferno. E por isso eu não posso parar de correr. Eu estou correndo para o grande amor da minha vida. Como eu pararia? Eu estou combatendo em direção ao grande amor da minha vida, da paixão única. Como eu ia parar de combater? Eu estou como Jacó trabalhando aqueles anos por amor. Então como ele pararia de trabalhar porque eu acharia que era difícil de alguma forma? Então é isso que nos mantém correndo, deixando as coisas que ficaram para trás. Paulo fala sobre isso em Filipenses 3,14. Amar a vinda do Senhor é então uma extensão para o futuro de amar o Senhor agora. Amar a vinda do Senhor, como Paulo está dizendo, que a coroa, não só para mim, mas para todos que amam a vinda do Senhor, porque esse amor pela vinda é uma extensão do amor que eu tenho agora, que anseia pela sua completude no objeto amado.
Então, o paralelo do Novo Testamento mais próximo, 2 Timóteo 4,8, é Tiago 1,12, que diz: bem-aventurado o homem que permanece firme na provação, porque depois de passar pela prova receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você vê a mesma coisa, a coroa prometida àqueles que amarem a sua vinda. Lá Paulo está dizendo, a coroa que Deus prometeu aos que o amam, ou seja, os que o amam o terão para sempre. E 2 Timóteo 4, 7 e 8 mostra como ele ficou firme sobre julgamentos severos, combateu o bom combate, terminou a carreira, e a coroa da justiça destinada àqueles que amam a sua vinda. Então, duas diferenças fundamentais nas palavras confirmam o quanto está em jogo em você amar ou não a vinda de Cristo. É isso que nos interessa na vinda de Cristo. Você vê, não é um evento, não é a curiosidade por mistérios totalmente naturais. Um amor a Cristo que te mantém na pista, um amor a Cristo que te mantém no combate, é um amor que se completa na aparição dele, e é o que nos interessa nela, ele mesmo, e não um evento. Então Tiago fala de amar o próprio Senhor, enquanto Paulo fala de amar a vinda do Senhor como se fosse a mesma coisa, porque é a mesma coisa, não é? E Tiago fala sobre os que amam recebem a coroa da vida, e Paulo fala a coroa da justiça. Não são imagens contrárias, são imagens semelhantes, descritas com palavras diferentes. Ambos ensinam que o que está em jogo em amar o Senhor e amar a sua vinda é você ser Paulo ou Demas, é você ser salvo ou não, é você realmente ser um eleito de Deus ou não. Eu lhes darei um novo coração, para que amem a minha palavra. Essa é a nova aliança. A coroa da vida significa a herança final e eterna, como está em Tito 3,7. E a coroa da justiça significa que esta vida eterna é a herança daqueles cuja fé salvadora foi confirmada pelo fruto da justiça, ou seja, por esse amor ser a causa de me manter na pista correndo, de me manter no ringue combatendo, e de me manter apegado à verdade, em vez de ter comichão no ouvido para ouvir qualquer coisa que não fosse centrada em Cristo. Então, o termo coroa da justiça representa o ato final de Deus, pelo qual Deus declara ao mundo inteiro que o que nos moveu foi esse amor, que o que nos manteve na pista, que o que nos manteve na corrida, no combate. Aqui ele está falando sobre a coroa da justiça dentro da metáfora, né? Então ele está falando da justiça como um juiz, por exemplo, no final de uma competição lá de corrida, afere que aquele corredor correu de acordo com o estabelecido, não é? Senão ele está desclassificado, senão ele está fora, não está falando sobre o juiz do tribunal da justificação, que é outra coisa, não é? Que é fundamental no início desse processo. Então o justo juiz aqui está dizendo: o que manteve Paulo na pista foi o amor que meu espírito produziu. É a declaração do juiz de que aquela corrida foi corrida pelos motivos certos, que era o amor por Cristo, um amor verdadeiro, que era a resposta à oração de Cristo, para que eles me amem com o amor que tu tens me amado antes da fundação do mundo. Que ele realmente tinha esse amor,
o amor dos eleitos de Deus, que é isso que o manteve na pista, que é isso que fez ele correr, que é isso que fez ele combater, que é isso que fez ele terminar. O amor, o deleite em Cristo. E a aferição do juiz disso diante do mundo inteiro mostra que não havia motivos outros pelos quais a corrida foi corrida. Portanto, ela é uma corrida verdadeira. O juiz atesta. Era o amor que impulsionava, como é o amor que impulsiona as outras corridas, não em direção a Cristo. E isso deixa completamente esvaziada a ideia de que a graça produz salvação, mesmo que alguém não corra a corrida, mesmo que alguém não guarde a fé, porque mesmo meio reformado, pegaram talvez a doutrina mais preciosa para homens culpados como nós, como a justificação, e isolaram ela do Evangelho, como se ela sozinha fosse o Evangelho. Aí dizem que o homem pode ser justificado e salvo, mas nunca correu uma corrida de verdade, nunca tem uma razão para correr. Ele às vezes não tem amor nenhum no coração, o coração dele é uma escuridão, nunca ele tem recursos para enfrentar as escuridões da vida e continuar na corrida, e continuar combatendo o bom combate. Ele não consegue. Isso é falso. Só uma maneira de você não combater, de você não se manter na corrida, é um outro amor estar no lugar do amor que mantém a corrida. É o amor de Demas ou o amor de Paulo. A ideia de que eu posso ter esse verdadeiro amor, que eu posso ter sido verdadeiramente justificado, se eu fui, toda essa obra acontece. Então eu tenho um amor que não é natural, portanto não tem nada a ver com a minha biologia. Eu tenho um amor que é uma afeição espiritual, produzida e trazida à existência pelo Espírito Santo, que faz eu ficar na pista, porque é o amor capturado pelo Filho de Deus, para que eles me amem como tu me tens amado. E todas as obediências, todas as coisas eram fruto disso, e não a tentativa de merecer ou alcançar algo. Portanto, amar o Senhor Jesus e a sua extensão, amar a sua vinda, é uma marca essencial do verdadeiro cristão. E esse amor, você vê, é um amor que não é uma coisa que a pessoa pode dizer, ele fica lá escondido, tão profundo de mim que ninguém pode ver. Não, é um amor que te mantém correndo, é um amor que te mantém combatendo, é um amor que te mantém guardando a verdade. Então Paulo diz no final de 1 Coríntios: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Ora vem, Senhor Jesus. O que ele está dizendo? A mesma coisa. Em outras palavras, ninguém é cristão, ninguém é salvo se não ama o Senhor Jesus, se não tem aquele amor que ele vai dizer lá quando está morrendo, que mantém ele na pista, combatendo o combate, terminando a carreira e guardando a fé. E é impressionante que, assim como Paulo vincula amar ao Senhor, para que você não tenha um amor barato e diga que esse é um amor verdadeiro por Cristo, amar ao Senhor com a vinda do Senhor, 2 Timóteo 4,8, aqui ele vincula não amar ao Senhor com a vinda de Cristo também, porque ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. E aí ele fala, ora vem Senhor Jesus, ou seja, que naquele dia a maldição fique clara, você, ou a razão dela. Se alguém não ama, seja amaldiçoado. Que na hora vem Senhor Jesus, que naquele dia, que quem ama está esperando, que vai ouvir um bendito, fique claro que foi o amor, que se Demas não continuou, não foi, como eu disse, dúvidas intelectuais, não foi problemas relacionais difíceis, não foi dúvidas sinceras, foi um amor, mas não um amor pelo Senhor. E se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja amaldiçoado. Ora vem Senhor Jesus. Então é impressionante que assim, então como ele liga lá,
essa coroa está guardada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Aqui ele diz: os que não amam sejam amaldiçoados. Tudo é uma questão do amor, e esse não é um amor impotente, é um amor que resulta em uma corrida que você não para, em um combate que você não para de combater, em guardar a verdade e não ter um ouvido cheio de comichões para ouvir pregadores pregarem o que quem tem um amor compatível com um de Demas pode ouvir e gostar. Em outras palavras, assim como a coroa da justiça é concedida aos que amam a Cristo no dia da sua vinda, a maldição será pronunciada sobre os que não amam a Cristo no dia da sua vinda. É o que Paulo está dizendo. E você vê, nós estamos falando sobre a última linha: e para todos aqueles que amam a sua vinda. Mas eu diria que toda a verdade do Evangelho em nossas vidas e do que o Evangelho está escondida nessa frase de Paulo. E alguém pode tropeçar, mas e a graça? Então, a graça, ela não atua não nos transformando. A graça não é meramente justificação, não é meramente eu fui justificado, então nenhuma condenação há para mim, eu não vou para o inferno. A graça é esse poder, é a habitação do Espírito. Ela vem nos regenerando e produzindo esse amor a Cristo, que mantém o homem na pista, mantém o homem no ringue. É um amor que mantém um homem de fato ativo, deixando as coisas que ficaram para trás. Então, 1 Coríntios 16 diz: a graça do Senhor Jesus seja convosco. Alguém podia perguntar a Paulo: como Paulo pode tornar o amor por Cristo essencial para escapar da maldição, já que é aqui que ele está falando, e depois declarar que a graça é a única maneira do homem ter a salvação? Ele está dizendo que quem não amar a Cristo seja amaldiçoado. Mas o homem é salvo só pela graça. Então, se o homem é salvo só pela graça, alguns imaginariam, ele poderia não amar a Deus assim e ser salvo. Então, é porque realmente as pessoas não compreendem o que a graça é e o que Paulo está ensinando. A graça produz o amor, ou então a graça nunca operou em mim. A graça abre os meus olhos para ver a glória de Deus, que o diabo cega os homens para não ver a glória de Deus na face de Cristo. A graça não é um salvo-conduto que não me transforma em nada, me faz ser exatamente o homem que eu era, como todos os outros homens naturais que eu nasci, e ainda assim eu escapo. Porque na verdade toda a ideia não é de escapar, toda a ideia é o objeto do amor do novo coração. Então a resposta ela aparece, eu diria que em duas partes. O meu tempo está acabando para mim terminar essas duas partes, mas você vê que só o primeiro olhar superficial sobre essa frase final na vida de Paulo, suas declarações finais, não somente a mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda, ela destrói todas as distorções do Evangelho. Ela destrói todas as desculpas daqueles que não completam a carreira, não guardam, não combatem. Muitas dúvidas sinceras, problemas relacionais. Não, o amor, ele mantém o homem na pista. E esse amor também não é um amor que pode existir sem a corrida. Não porque a corrida me dá o céu, mas porque a corrida é o resultado do amor. É eu correndo para o objeto do meu amor. Então é por isso que ele está dizendo que o que fez Demas correr para o lado oposto de Paulo foi amor. O amor pelo presente era o presente século, a presente cultura má. E o que manteve Paulo na pista foi o amor a Cristo, o amor à sua vinda, que é a extensão desse amor
agora. Então há duas partes na resposta aqui. Primeiro, a graça é o poder divino que nos deu vida espiritual em primeiro lugar. Para quê? Para que nossos corações fossem capazes de amar a Cristo. É o que Efésios 2,5 diz. A graça me fez capaz de amar a Cristo. A graça não é uma salvação se eu amar a Cristo ou não. E nós vimos o que amar a Cristo faz. Faz eu continuar na pista, faz eu combater o combate, faz eu terminar a carreira. E 1 Timóteo 1,14 diz: a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim. Como? Se a graça transbordou em você ou transbordou em mim, como ela transbordou? Ele diz: a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com fé e amor que há em Cristo Jesus. É assim que a graça transborda, em fé e amor. Ela não transborda em alguém, salvando alguém, sem fé e amor em Cristo, que é o que sustenta a corrida e o combate. Em segundo lugar, as contínuas bênçãos da graça, elas fluem para nós nos canais de amor por Cristo, que a própria graça criou. A graça criou vários canais de amor por Cristo, e é através desses canais que ela flui. É por isso que Paulo diz assim em Efésios 6,24: a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não um amor que pode ser falsificado, não é? Um amor como o de Demas. Nós podemos dizer que durante um tempo parecia que Demas amava o Senhor Jesus Cristo. Paulo termina Efésios assim: a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com um amor imortal. Em algumas versões, com um amor incorruptível, um amor que não se corrompe, não está indo em direção à morte, não morre. Por isso, você pode traduzir das duas formas, eu acho, mas como um amor incorruptível, apesar de ótimo, não ser tão claro para todas as pessoas, eu prefiro essa versão. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor imortal. Amar a Cristo e, portanto, amar a sua vinda é o canal pelo qual mais graça flui sobre nós, pelo qual da plenitude de Jesus que nós amamos flui graça sobre graça. E também por isso que Tiago e Pedro dizem: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6 e 1 Pedro 5,5. O ponto é que, embora a graça seja o que criou a humildade, em primeiro lugar em nossos corações, mostrando o nosso nada e o tudo de Cristo, é para o humilde que Deus dá mais graça. Ou seja, a graça é que criou a humildade, e através desse canal da humildade que a graça criou, Deus derrama mais graça. A graça criou canais para que você tenha mais e mais da graça, fluindo da plenitude de Cristo. O ponto é que, embora a graça seja o que criou aquilo em primeiro lugar, aquilo que a graça criou se torna canal para mais e mais graça. Quando os apóstolos falam da graça de Deus fluindo para aqueles que amam a Cristo com amor imortal, por exemplo em Efésios 6,24, e da graça fluindo para os humildes, ou seja, em 1 Pedro 5,5, eles não estão descrevendo corações diferentes, um humilde e outro amoroso. Eles estão descrevendo o coração regenerado, o coração cristão. Foi rebaixado em humildade por causa da verdadeira condição que pela primeira vez ele se viu, e ama a Cristo pelo que ele é, e por extensão a sua vida. Portanto, quando Paulo diz que a pessoa que não ama o Senhor será amaldiçoada em sua vinda, e a pessoa que ama o Senhor receberá a coroa da justiça em sua vida, ele não está minando e contradizendo o papel decisivo da graça soberana de Deus, porque ela mesmo criou os canais pelos quais ela flui cada vez mais profundamente. A graça de Deus é o poderoso plano e poder, não só plano, é o plano e o poder que antes da criação do mundo
garantiu a salvação do povo de Deus. Não porque eles não vão correr, combater e terminar a carreira, mas não porque eles terminam, combatem e guardam a carreira, mas por causa do que a graça criou, que os mantém assim. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu próprio propósito e graça que Ele nos deu em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1,9. A graça nos deu vida e nos revelou a glória infinita e preciosa de Cristo, e nos deu um coração para desfrutar dessa beleza em sua pessoa e em sua vinda, e ela nos foi dada antes que o universo fosse criado. Então o amor pela segunda vinda é essencial, porque está carregando toda essa verdade. O ponto que estamos enfatizando é que o amor por Jesus e, por extensão, o amor por sua vinda são essenciais, vão definir tudo, se eu sou amaldiçoado ou não. Mas esse amor, você vê, ele é o amor que faz eu correr a carreira, eu combater o combate, eu guardar a fé, e não um amor que não tem poder. Mas no fim, Paulo, em vez de dizer, e a coroa que está guardada para todos aqueles que acabam a corrida, guardam a fé, combatem o combate, ele diz, para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Eu quero continuar falando sobre isso outro dia, porque eu acho que no final desse verso está escondido todo o poder da graça do Evangelho na vida de todos os homens que um dia contemplaram a face de Cristo para sempre. Pai, eu te agradeço pela graça, Senhor Pai, que nos foi revelada em Cristo Jesus. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei.